Nesse mundo de fantasia, as pessoas recebem bênçãos de animais místicos que dão boosts de poder. Nossa protagonista, Sofia, começa o anime sonhando alto. Ela queria uma benção legal, tipo poder voar, controlar fogo ou pelo menos respirar embaixo d'água. Mas, na hora de tirar sua carta, com sua nova habilidade, ela já começa a suar frio. E quando revela o resultado... Surprise, motherfucker! Bênção do gorila. É o quê? Logo depois, aquela clássica tropa do bullying vem perguntar qual poder Sofia tirou, já prontos para fazer aquele clássico deboche estudantil. Só que antes de ouvirem a resposta, todo mundo sai correndo, porque escutaram que um varão importante vai passar por ali. Nesse momento, a gente descobre que essa escola é tipo uma Hogwarts da nobreza. O foco ali é networking da elite, mas ainda mantendo a boa e velha hierarquia social. E Sofia, protagonista, claro que ela é de um ranking de nobreza abaixo e é aquela solitária que senta no fundo da sala e não tem amigo. No almoço, comendo sozinha, ela acaba demonstrando sua força nova, sem querer. E, sério, a bênção do gorila é raríssima, tão rara que o professor ancião nunca viu ninguém tirar ela antes. E essa bênção só aparece uma vez a cada 50 anos. Só que isso é justamente o oposto do que a protagonista queria para sua vida. Ela só queria uma vida medíocre, queria viver em paz. E depois do seu almoço, a Sofia é chamada na sala do diretor. Lá o velhote já manda a bomba. Ela foi selecionada para participar dos testes para entrar nos Cavaleiros Reais, por conta do poder que ela recebeu. Obviamente ela vai precisar passar em todos os testes, mas detalhe, todos os seus antecessores que receberam essa bênção viraram Cavaleiros Reais. Nunca teve uma única exceção, mesmo também nunca tendo tido uma mulher nos testes antes. E a Sofia, ela tem um estalo genial. Se ela quer continuar tendo uma vida medíocre e comum, é só ela reprovar nos testes. Chega o grande dia. A caminho do exame, ela encontra um senhor com uma carroça toda quebrada. Se oferece para ajudar usando sua super força. E o velho fica boquiaberto. Mas ela acaba se perdendo no caminho. E aí que aparece o galã misterioso. Ele mostra o caminho e manda aquele "te vejo mais tarde", que deixa a garota toda apaixonada e em dúvida. Esse boy magia se chama Lu. Ele é um prodígio dos Cavaleiros Reais. E surprise motherfucker again. Ele é um dos examinadores. E como a Sofia é a única garota participante, todos ali estão de olho nela. E o primeiro teste começa, é uma corrida. Um figurante aleatório já se gaba, falando que é o mais rápido que existe e pede para ir primeiro. E bem, ele corre os 100 metros rasos em 9,9 segundos. Um tempo bem bom. Depois, outros personagens fazem a corrida e chega a vez da Sofia. Ela toda desajeitada se prepara e quando larga, ativa o seu poder de gorila e corre tão rápido e forte que atravessa um muro por inteiro. Todo mundo fica em choque. E a gente pula para a segunda prova, que é rapel. Os examinados têm que subir e descer uma super torre. E a galera tá já ofegante de subir e morrendo de medo para descer. E o segundo figurante, ele pega para descer primeiro. E assim que ele desce, Sofia vê Isaac, o mesmo figurante metido da corrida anterior. Ele tá tremendo de medo. Sofia chama ele para descer junto dela, mas claro, as coisas dão muito errado. Bate um vento cabuloso que balança a estrutura, faz a corda do Isaac arrebentar e ele entrar em queda livre. Nesse momento, a protagonista ativa o gorilão, segurando o Isaac com uma única mão, enquanto a outra tá mantendo os dois na corda. Só que a vida não é um pudim e a corda não aguenta o tranco e arrebenta. Eles despencam, mas o poder do gorila é tão insano que Sofia segura o Isaac como uma princesa em seus braços e amortece a queda com seu próprio corpo. E o resultado disso, 0 de dano para Sofia. Antes de irem para o próximo exame, Lewis chama a Sofia para fazer um curativo na mão dela, que tomou ali um leve dano durante o rapel. E mano, nos cuidados do Lewis, a Sofia já tá pedindo por uma aliança. Lewis, todo curioso, começa a acariciar a mão de Sofia. Sim, bem estranho dito assim. Mas calma, que tem contexto. Ele só queria entender
entender como ela conseguiu segurar o Isaac daquele jeito. Já a Sofia, toda envergonhada, não consegue explicar que ela conseguiu porque tem a bênção do gorila. E eles voltam pro campo de teste. Sofia de canto fica observando. Ela tá aliviada por não precisar lutar com o espada, mas ao mesmo tempo sente o peso, que se ela que por não ter feito os testes ela vai ser reprovada e com isso ela não vai conseguir ver o Louis. Só que ao mesmo tempo fica feliz porque ela não vai precisar seguir a carreira com Cavaleira Real. No fim da tarde, com os exames encerrados, Isaac corre até Sofia animado e agradece com um sorriso enorme. Louis fala pro Isaac que ele tem que agradecer muito a Sofia por ter salvado a vida dele. E também fala que seria muito legal trabalhar com o Isaac nos Cavaleiros Reais. Depois disso, na volta para casa, Isaac começa a puxar assunto com Sofia, todo empolgado, falando sobre o Louis, que o cara virou um cavaleiro real ainda bem jovem. E ele nem é arrogante, ele é um prodígio humilde. E nesse caminho, os dois eles veem o Ed, que é o figurante 2. Ele tá cercado por 3 valentões. Sofia toda decidida intervém, falando que eles tinham prometido ir embora junto. E o trupe do bullying ri disso, afinal eles não estão mais na época da escola. E aí, esses 3, depois da insistência da Sofia, partem para a violência. Mas Isaac protege a dama em defesa, enquanto Eddie já derruba um deles com um único soco. E no meio desse caos da treta, um dos 3 caras tenta golpear a Sofia e ele agarra o braço dela. Coitado, ele nem sabia que quando Sofia revida, o maluco é expurgado, ele voa em direção a uma rocha e sabe-se lá como ele saiu vivo dessa. Por conta disso, os 3 fogem na hora. E aí vem a carta virada na mesa. Eddie conseguiu ligar os pontos, questiona se Sofia teria a bênção do gorila. Ela, super relutante, confirma com a cabeça e o Eddie fica pistola. Afinal, nenhum dos dois tem noção do quanto raro e poderosa é a bênção do gorila. E ele manda a ficha técnica inteira da bênção. Essa habilidade proporciona uma corrida de até 40 km por hora, uma força 8 vezes maior que a de um humano e uma força de preensão de 10 vezes o normal. Essa é uma das top 3 bênçãos de força física mais apelonas do reino. Depois disso, os 3 se apresentam formalmente. Isaac, que é o primeiro figurante, fala que tem a bênção do cachorro e sua especialidade é velocidade. O segundo figurante é o Ed Felix, que não revela sua bênção para manter o seu poder no sigilo. E Sofia também se apresenta, a protagonista, claro, a garota meiga que tem a bênção do gorila. E o Isaac, ele torce para que o seu grupinho novo de amigos, o grupinho dos 16 anos, sejam aprovados todos juntos para os Cavaleiros Reais. Só que Sofia, porém, ela acha que falhou. Só que, na verdade, no dia seguinte, ela descobre que ela sim foi aprovada. E para continuar no plot twist, no início das suas aulas, quem surge na mesma turma que ela? Os 2 figurantes, que agora são personagens devidamente nomeados. E eles chegam com tudo, fazendo aquele alvoroço em volta da Sofia. Enquanto ela se despede da sua vida tranquila, eles revelam que passaram no teste e Sofia pede para manter segredo sobre essa aprovação. Eles não entendem o motivo, mas respeitam, até que tudo vai por água abaixo quando Louis aparece na escola e cercado de gente idolatrando ele, grita no meio do pátio. Que bom que tá vendo ali os 3 juntos. E quando vai parabenizar eles por terem sido aprovados, Sofia taca a mão na boca do Louis para ele ficar quieto, só que ela não controla sua força e o resultado disso, os 2 são arremessados para o outro lado do castelo. O engraçado é que Louis não sofreu nenhum dano e ainda achou tudo muito divertido. A multidão, claro, vira os olhos para Sofia. Quem é você e por que você tá tão amiguinha do Louis? E quase sem conseguir pegar o seu almoço, Sofia inventa que o Louis está no parque, consegue fugir para comer em paz. Só que isso não dura muito, porque os 2 amigos aparecem, o que já gera um alvoroço, que piora mais ainda quando o Louis aparece e junta para almoçar com ele. Quando o Louis chega, Sofia fica toda sem noção, tadinha. Ela acaba de comer rapidamente e se retira da mesa. Depois disso, Louis acaba encontrando ela e pergunta sobre as mãos se já tá tudo bem e dá um presente especial para ela e vai embora. E mais uma vez a galera cobra a explicação da Sofia por que o Louis deu um presente para ela. E nessa hora, tudo que ela pensa é que talvez a vida dela não vai ser normal como ela queria. E tá aí
meus consagrados, quem diria que a menina mais tímida da sala ia virar a candidata mais poderosa dos Cavaleiros Reais, com o poder de literalmente atropelar uma parede? É um anime que parece ter uma comédia romântica, com aquele mundo de fantasia, com um pouquinho de escolar, que dá uma proposta muito interessante. E a Sofia, sempre rápida no seu improviso, consegue despistar o grupo do bullying na sua lábia, mandando aquela velha desculpa clássica que é amiga de infância do Louis. E surpreendentemente essa desculpa cola, pelo menos nesse primeiro momento. Depois disso, o novo grupo de amigos vai formar, agora que eles fazem parte do novo grupo de elite da escola. E agora, como recrutas, eles são recepcionados pelos cabeças chefes desse esquadrão, e o grão-mestre, o chefe supremo desse esquadrão, aparece para dar as boas-vindas e parabenizar os recrutas por terem passado nos testes. O grão-mestre, imponente e cheio de pose, solta aquelas palavras inspiradoras, o famoso discurso padrão do chefe do anime. Mas no final, do nada, ele solta um esporro na Sofia. Por motivo, o cabelo dela tá longo e isso atrapalharia ela nas batalhas. E isso, claro, que fere o ego da nossa protagonista, o que faz ela pegar para cortar o seu cabelo sozinha à noite. Só que nervosa do jeito que tá, mal consegue coordenar o seu poder e quebra a tesoura enquanto tentava ajeitar a sua franja. Sem outra opção, ela parte para a cidade em busca de um profissional para resolver o seu problema. No meio do caminho, ela, que claramente tem um foco de um esquilo, se distrai com uma loja de doces e nesse momento o Louis aparece do nada e ajuda ela a encontrar um cabeleireiro. E não é qualquer um não, é o ex-barbeiro da corte real, um careca parrudo que mete medo só de olhar. Sofia treme na base, mas o cara ouve os pedidos dela e surpreendentemente faz um trabalho incrível, mesmo que não tenha mudado muita coisa ao meu ver. No fim, Sofia curte bastante o novo visual e descobre que o Louis já tinha até pago o serviço. Ele se sentiu culpado pela bronca que a Sofia levou do grão-mestre. Tudo isso porque ele, como veterano dela, não reparou nisso. E por isso ele pagou o corte para poder compensar. Vendo isso e notando que ele estava encarando a loja de doces mais cedo, Sofia chama o Louis para comer alguma coisa com ela. E isso é meio que um agradecimento, mesmo sabendo que os dois vão chamar muita atenção na loja. O Louis, ele não consegue ir na loja sozinho porque ele sabe que vai chamar muita atenção. Então Sofia aproveitou também essa deixa para conseguir comer o bolo e também compensar um pouco o Louis. Só que não deu outra. Todo mundo da loja começa a encarar os dois, até porque o lugar tem praticamente só garoto. E o Louis, ele simplesmente pede o cardápio inteiro da loja. Afinal, ele nunca tinha tido a chance de ir na loja de doces antes. Enquanto os dois jogavam conversa fora, falando da escola e do noivado do Louis, que aparentemente não existe, a Sofia só jogou esse verde esperto. O Louis toma coragem e pergunta se a Sofia tem a bênção do gorila. A Sofia congela e fica na dúvida se fala ou não, mas ela acaba confirmando, mesmo com medo do Louis começar a odiar ela. Mas ele, pra surpresa dela, diz que tudo faz sentido. Afinal, o gorila viu que a Sofia é gentil e que sempre se preocupa em ajudar os outros. E talvez seja por isso que ele escolheu a Sofia. E completa dizendo que se tiver qualquer coisa que esteja incomodando ela, que ela pode vir até ele para poder conversar. Sofia, claro, começa a se perguntar qual será a bênção do Louis. Enquanto isso, os chefes dos esquadrões da elite estão analisando os seus novos recrutas. E dois desses chefes de esquadrão já perceberam quem é a garota com a bênção do gorila. No dia seguinte, Sofia já acorda no corre, fugindo novamente para ir para o seu campo de treino. Afinal, é o primeiro teste oficial para definir em qual cada esquadrão os recrutas vão entrar. E aí que o chefe do esquadrão aparece literalmente voando, com o poder de asas ativado, pronto para comandar o teste. E o primeiro desafio é com o time de artilharia. Os recrutas são armados e equipados e começam os testes de mira. O figurante 1, que tem o poder do cachorro, até tenta, mas ele não é lá essas coisas. Já o figurante 2 surpreende, mostrando uma habilidade ocular rara e acerta o alvo em
cheio. Sofia, nervosa como sempre, exagera na força e quebra a arma logo de cara. Mas o comandante, que já tinha noção do poder dela, nem se espanta muito, porque para ele já era uma coisa esperada. No fim do teste, o comandante demonstra sua própria técnica de artilharia, só para deixar claro o nível que os recrutas precisam alcançar, enquanto ele fica de olho em quem pode servir para o seu esquadrão. Na volta para casa, o grupinho elogia o Eddie pela sua performance e ele, humilde, diz que aquela habilidade vem da família dele, que ele já estava sendo treinado para isso, então meio que era esperado que ele mandasse bem. Para encerrar o dia, o grupo comenta sobre o baile da escola e soltam que estão ansiosos para ver a Sofia de vestido, enquanto ela claramente nem estava pensando nisso ainda. Enquanto isso, numa sala mais reservada, os comandantes se reúnem. Todos estão de olho na portadora da bênção do gorila e um deles comenta: essa bênção não serve para artilharia. E tudo já fica claro, o próximo teste vai ser desse cara. E um deles vai ter uma bênção tão poderosa quanto a bênção do gorila. No dia seguinte, nossa protagonista tá até pensando em faltar ao baile, mas já sabendo do bullying monstro que ia rolar se ela não aparecesse, cria coragem pra ir mesmo assim. Só que, né, não resolve nada. Quem é a primeira a aparecer? Justamente a chefe da gangue do bullying. E depois de soltar aquela clássica frase de "nossa, você teve coragem de aparecer", o boy dela também se apresenta. E é aqui que a gorila descobre um pequeno grande detalhe: ela não pode entrar no baile sem um parceiro. Com essa humilhação fresquinha no currículo, ela foge correndo. E nisso, acaba se esbarrando com o Louis, que quando vê a Sofia chorando, já manda um questionamento na lata. O que aconteceu? Ela, toda sem graça, responde que não sabia que precisava de um parceiro para entrar no baile. E com isso, o Louis é desses, ele aceita na hora ser o par dela, mesmo sem ela ter pedido. E aí, os dois voltam juntos pro baile como um grande casal feliz. E claro que a tropa do bullying não ia deixar barato, e logo tentam derrubar a bebida na Sofia para manchar o seu vestido. Mas o poder do gorila salva a nossa heroína bem nessa hora. Isso assusta todo mundo e a gangue do bullying recua, porque, né, não é todo dia que alguém desvia de uma bebida voadora com uma habilidade sobre-humana. Só que a vida não é um pudim, né? O Louis já joga real, ele tá ali e não é só pra dançar. Na verdade, existem mafiosos planejando uma emboscada para atacar os filhos dos nobres que estão curtindo ali a festa também. E para não levantar suspeitas, eles seguem curtindo o baile de mãos dadas, causando aquela inveja até em quem nunca pensou em chipar aquele casal. E claro, isso só piora a dor de cotovelo da gangue do bullying. E as garotas tentam atacar de novo, dessa vez tentando rasgar o vestido da Sofia com uma tesoura. Só que a Sofia, toda pacífica, se recusa a reagir, porque se ela reagisse, poderia acabar com a vida daquela menina e criar uma confusão gigantesca. Só que o Louis é sagaz. Ele intercepta o ataque e ainda dá um esporro cinematográfico na valentona. O problema é que ele não impediu que o vestido acabasse sendo rasgado no meio dessa treta. E a Sofia, nesse susto, ela tropeça e cai, rasgando ainda mais o seu vestido. Para salvar a dignidade da moça, o Louis tira uma peça do seu próprio terno e cobre ela, e sai carregando a Sofia nos seus braços para fora do salão, como se fosse uma princesa, deixando todo mundo ali que estava no baile em choque, igual ao final de novela mexicana. E para onde eles vão? Comprar um vestido novo para Sofia, é claro. E depois daquele upgrade na roupa, Sofia volta triunfante para a festa novinha em folha. Só que a treta ainda não acabou. E logo ela se esbarra no boy daquela loura do bullying, que começa a dar em cima dela descaradamente. E é nesse momento que os dois amigos dela, o Ed e o cachorro, surgem salvando a pátria. E eles acabam ali falando que estão ali porque tem uma bomba na festa e tudo mais que ela já sabia. Correndo contra o tempo, Sofia reencontra o Louis para seguir a missão. Só que detalhe, os dois amigos que ela tinha estão sem parceiras. E nesse momento, a Sofia descobre a maior trollagem da noite. Não precisava de nenhum parceiro para ir no baile. Foi tudo uma armação daquela loura invejosa para humilhar Sofia. Só que o feitiço vira contra a feiticeira. Sofia voltou mais linda ainda, cheia de aliados. E a loura fica espumando de raiva. Sem aceitar a derrota, a loura do bullying tenta mais uma vez. E nessa hora, a Sofia vê uma colega dela da escola cabisbaixo e vai descobrir o que aconteceu.
A garota diz que perdeu um brinco e Sofia, toda prestativa, se oferece a ajudar a procurar. E adivinha? O brinco sumiu num prédio abandonado da escola. Tá na cara que é uma cilada, né? Mesmo assim, Sofia vai lá ajudar. E quando finalmente acha o bendito brinco, é tarde demais. Era tudo uma armadilha montada pela gangue do bullying mais uma vez. Sofia até pensa em usar a sua força de gorila para poder escapar. Mas se fizesse isso, a inocente menina que foi usada na armadilha sofreria as consequências. Então, Sofia decide ficar ali sem reagir. Enquanto isso, em outro canto, algumas pessoas começam a carregar a caixa que a Sofia tá. E adivinham, esses caras são os suspeitos de estar plantando a bomba no baile. Depois de toda a treta, jogam a Sofia em uma salinha qualquer. Tipo, fica aí quietinha e não apronta mais, tá? Mas como quem aprisiona a protagonista subestima o seu poder, ela se liberta rapidamente com sua aura de gorila. Mesmo assim, ainda não pode dar as caras no baile, para não causar aquele rebuliço. E é nesse momento de não sei o que faço da minha vida, que ela sente uma movimentação estranha. Sofia se vira toda tensa, pronta pro combate. E é só um esquilo. Sem um esquilo. A atenção vai pro ralo, mas o bichinho ficou ali como se tivesse ouvindo alguma coisa. A noite caiu. Os parceiros dela já estão no modo busca total, preocupados com o sumiço. Enquanto isso, Sofia senta ali mesmo com o seu esquilo de ouvinte fiel e começa a refletir sobre a vida. Ela pensa em como gosta de estar com o Louis e como ele mexe com ela, ao mesmo tempo que ele está muito longe dela nesse momento. E aí, os fogos começam a estourar no céu. E ela imagina com quem será que o Louis está vendo esse espetáculo? Com uma princesa, com uma rival? E nesse clima poético, com os fogos estourando no céu e um esquilo como seu psicólogo, Sofia percebe que ela está completamente, perdidamente apaixonada pelo Louis. Só que aí, mais uma movimentação acontece. E dessa vez, Sofia respira fundo e sai para ver o que está acontecendo. E o que ela encontra? Dois meliantes, e claramente eles não estão ali para vender pipoca, eles estão ali pro mal. Sofia pensa que era só dar meia volta e conseguir fugir na miúda, mas claro que ela pisa num galho. Os meliantes escutam e já vão para cima. O que eles não sabiam é que estavam prestes a ser atropelados por um gorila, só que no corpo de uma garota meiga adolescente. Sofia ativa o seu modo berserker e passa o rodo nos dois sem nem suar. Os dois no chão, ela exige explicações. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Mas os dois estão no modo NPC travado. Eles não soltam nenhuma palavra. E nessa hora, Sofia acha a fatídica bomba. Sim, uma bomba armada ali, tá prestes a explodir. E era isso que o Louis e o resto do grupo estavam procurando. E a Sofia achou agora. Os dois malucos planejavam se explodir junto em toda a situação, porque eles não iam ter como fugir. Sofia olha para aquilo e pensa: não vou deixar isso acontecer jamais. Ela pega a bomba, arromba a janela, salta da casa como se fosse uma viúva negra da quebrada e sai correndo pela mata feito um raio. Tudo isso para ela parar em frente a uma árvore e achar que com sua aura do gorila conseguiria comprimir toda a explosão da bomba. Mas quando ela olha os fogos artifícios estourando no céu, ela faz uma sinapse genial. E nessa hora ela chuta a bomba com toda a força que tem, o que causa uma explosão junto aos fogos de artifício, o que calha de ser uma coisa camuflada para quem são pessoas normais na festa. E aquele loiro suspeito que estava com a loira do bullying, ele é alguém importante, ele não é só um figurante, então vamos ficar de olho nele. Anota aí, ele é importante. E logo depois da bomba explodir, os amigos finalmente encontram a Sofia e correm para ajudar ela. Sofia então volta com eles e ela ainda tá meio abalada. Em segurança agora, ela explica tudo o que aconteceu. Nesse momento, o Louis aparece e rola aquele clima tenso. Ela quer falar com ele, mas ele só escuta o relatório dos outros dois parceiros. E a Sofia cai naquele velho clichê de começar a achar que o Louis odeia ela porque ele não falou com ela naquele momento. Típico da protagonista de anime. No dia seguinte, vem a surpresa. A loira do bullying aparece e pede desculpas. Algo inédito. Tudo porque um professor viu o que rolou e a coisa virou. E as garotas antes inimigas agora estão tentando fazer amizade com a Sofia. E mesmo com tudo isso acontecendo, tudo que a Sofia consegue pensar é no Lu. E bem,
Já faz 3 meses que a Sofia já foi formada cavaleira iniciante. E o que aconteceu com a infiltração na escola também já passou tem bastante tempo. A suspeita é que alguém deixou eles entrarem, mas isso ficou sem solução, ficou estagnado, da mesma forma que a relação dela com o Louis também parou de fluir. Depois disso, cortamos para Sofia indo se juntar a Isaac e Ed para um treinamento de campo. E esse treino vai acontecer numa área gélida, uma montanha congelada. E o Louis, ele também tá ali para o nervosismo da Sofia começar a subir. O grupo tá sofrendo muito com o frio e com os equipamentos pesados na mochila. Além do caminho ser bastante complicado e escorregadio, por conta disso, o Ed, que tá meio doente, quase cai do precipício. Só que o poder da gorila segura ele e, momentaneamente, o seu companheiro para cima, mas não consegue se salvar e cai no buraco. E o Louis não hesita em pular junto para poder ajudar ela. A resistência do gorila protege Sofia, que quando acorda, sai vagando para achar abrigo e acha uma cabana velha para poder se proteger da noite gelada. Só que ela perdeu seus equipamentos para conseguir fazer fogueira. E antes que anoitecesse, que o frio congelasse ela completamente, alguém aparece querendo entrar na cabana. Claro que é só uma das coincidências aladas do anime, aonde aquele amigo esquilo dela traz seus itens que ela tinha perdido para poder acender fogueira, que faz ela ser capaz de se aquecer agora. A noite vira, Sofia reluta em dormir, porque ela podia morrer de frio no processo, só que ela acaba pegando no sono. O dia amanhece e por sorte ainda tem fogo. E pra surpresa da Sofia, o Louis está ali do lado dela e tá nu. Louis se acoberta, explica que pulou atrás dela quando ela caiu e depois disso ele meio que trava. Ele não queria contar, mas acaba contando. Ele revela o seu segredo e que ele é na verdade aquele esquilo. Olha, isso nunca passou pela minha cabeça em nenhum momento. Isso é um ponto positivo pro anime no quesito surpresa. Poucos animes conseguem te surpreender hoje em dia. E o Louis continua a explicação. Ele fala que tem a bênção do esquilo e que pode se transformar num esquilo. O poder dele é esse, se transformar num esquilo. E ele revela que era o esquilo que estava com ela naquela hora ali da bomba, da caixa, e que também foi pra ele que ela deu o pão lá nos primeiros episódios. E que também foi o esquilo que ela botou pra dentro ontem. Ou seja, o esquilo ouviu tudo que a Sofia falou sobre o Louis. E ele confirma que ouviu tudo sim, em alto e bom som. Por conta disso, ele revela que nunca ouviu que alguém gostava dele. Sofia questiona que todas as meninas adoram ele, só que nenhuma delas teve coragem para se confessar diretamente para ele, igual ele fez. E por conta disso que ele travou completamente e deixou ela de escanteio lá aquele dia depois que ela sumiu. E depois dele de continuarem conversando e se resolverem, ele, o Louis, confessa o seu amor também. Só que dessa vez, a Sofia que trava. Louis repete. E Sofia confirma tudo que sente também, desde a primeira vez que viu ele. Tudo se acerta e na hora crucial do casal contemplar sua paixão, Isaac aparece em resgate também e o Louis acaba sendo expurgado pelo susto da Sofia, só que ele passa bem. E com as coisas agora desenroladas, como de praxe, você descobre no próximo episódio. Cortamos pro nosso loiro misterioso. Sim, aquele mesmo cara com quem a protagonista teve uma cena lá na festa, no baile. E agora, nesse momento, temos a confirmação de que foi ele o grande mandante de todo o ataque à escola. E não só isso, o cara também acabou despertando um certo interesse especial na nossa querida Sofia. Avançamos algumas semanas desde o treinamento de inverno. A vida voltou ao normal, até que o cachorro da vez, ou melhor, o colega com o espírito canino, surge correndo até Sofia com uma missão nobre: convidá-la para a festa de Natal da turma, enquanto ele está carregando uma árvore nas mãos, literalmente. Eles começam a preparar o evento, eles enfeitam a árvore e entram no clima natalino. E é nesse momento que Louis chega com o bolo, contribuindo para o evento como príncipe encantado. Sofia tenta se aproximar para conversar com ele, mas como sempre, as garotas já cercaram o cara antes dela dar 2 passos na direção dele. E para evitar confusão, Sofia se retira discretamente. Mas, surpresa!
O Louis vai atrás dela, abraça a garota e solta aquele clássico "tava com saudade". Sofia, é claro, fica balançada, mas antes que o momento se transformasse naquela cena de shoujo romântico, a multidão aparece e arrasta o Louis de volta pro centro da festa. E aí, nesse momento, o evento começa de verdade. Tá todo mundo comendo, bebendo, vivendo o espírito natalino. Sofia, reservada como sempre, saboreia sua lentilha num cantinho estratégico, até que Eddie chega e entrega um presente, um acessório de cabelo, agradecendo pela ajuda que ela deu a ele. Sofia agradece e ele sai rapidinho, o famoso ninja do afeto. Logo em seguida, o cachorro volta à cena. Ele começa perguntando se a comida estava boa, mas na real ele só queria um pretexto para chamar a Sofia para um canto. Lá, ele entrega o seu presente de Natal, um cachecol, no mesmo momento que agradece a Sofia por ter encorajado ele nas provas de admissão, mesmo ela estando bem nervosa e com medo também. Tudo caminhava para um possível momento amoroso. O cachorro, ele tá tomando uma iniciativa para pedir ou fazer alguma coisa, só que ele trava, e tudo fica pior quando o diretor, o velhinho, derruba um balde de água nele. Adeus, clima romântico. Sofia agradece o presente como um presente de amigo, e aí é óbvio, né? Friend zone nível hard já era pro cachorro. Mais tarde, já no quarto, Sofia lamenta por não ter conseguido conversar com o Louis, mas aqui o destino joga junto e o Louis aparece na porta dela. Sofia, esperta, puxa ele pra dentro para evitar qualquer cena desnecessária no corredor com outras garotas ou inspetores. O Louis veio ali para entregar um presente para ela também, um colar com uma pedra preciosa. Sofia coloca ele, recebe elogios e o Louis, todo responsável, já se prepara para sair antes que alguém apareça. Só que dessa vez, Sofia toma uma atitude, segura ele e diz que também quer dar algo pra ele. Só que ela puxa alguns doces. Afinal, o Louis adora doces e sempre reprimiu esse gosto durante anos para não sofrer bullying. E nisso eles vão conversando, flertando, o clima tá no ar. Louis, num momento fofo, abraça Sofia e diz que não queria terminar o dia sem vê-la. Eles conversam sobre o fato do Louis estar sempre cercado por meninos, o que mexe com a Sofia, mas ele devolve e fala que não quer vê-la com outros caras, porque isso também mexe com ele. Louis quer assumir a Sofia pro mundo, mas a Sofia ainda tem receio da reação das outras garotas, não só pelo Louis, mas também para ela. Então, por enquanto, ela propõe manter tudo só entre os dois e garante que não vai se apaixonar por mais ninguém, até porque o Louis viu os presentes que ela recebeu, né, e já tá de olho naqueles dois ali que estão em cima dela. Diante dessa promessa, o Louis age, puxa a Sofia e garante o primeiro beijo do casal. E claro, depois do beijo, por algum motivo conveniente, sempre tem que acontecer, né, é clássico, ele acaba caindo por cima dela. E o que acontece depois disso é você acompanhando o próximo episódio na semana que vem. Tá gostando desse anime? Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve para você não perder o que vai acontecer na semana que vem, ativa o sino que o YouTube te notifica quando sair o vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, você é maravilhoso. Valeu!